Como na lógica proposicional, estamos procurando por uma ligação entre a realidade semântica e a realidade sintática. Ou seja, estamos procurando pela correspondência entre as sentenças do nosso dia a dia e as fórmulas da lógica de predicados. Entretanto, como acontece na lógica proposicional, também na lógica de predicados, nem todo conceito semântico pode ser traduzido adequadamente em uma fórmula. A seguir, consideramos alguns exemplos de traduções ou representações de sentenças na lógica de predicados. Representação na lógica de predicados como fórmulas. E como veremos, a obtenção de tais representações na lógica de predicados é bem diferente daquela que consideramos na lógica proposicional. Veja alguns exemplos iniciais. Considere inicialmente o símbolo proposicional P e suponha que esse símbolo represente a proposição Zé é mortal. Isto é, estamos no âmbito da lógica proposicional. Nesse caso, como vimos, P pode ser interpretado como verdadeiro ou como falso. Podemos ter uma interpretação que interpreta P como verdadeiro e outra interpretação que interpreta P como falso. Um I que interpreta P como verdadeiro e um J que interpreta P como falso. Observe, portanto, que P representa a sentença Zé é mortal. E P pode ser interpretado como sendo T ou F. Ou seja, a interpretação depende do símbolo P, digamos, da sentença Zé é mortal, digamos, como um todo. Não estamos nessa interpretação observando a estrutura interna dessa sentença. Considere agora uma outra situação. A sentença: todo homem é mortal. Como vimos anteriormente, uma sentença como essa pode ser representada na lógica de predicados como uma fórmula dessa. Para todo x, px. Olha, mas simplesmente dizer que essa fórmula representa essa sentença, isso não basta. Temos que dizer mais. Afinal, o que significa esse P? Qual é o universo do quantificador? Afinal, sobre que conjunto de pessoas estamos falando? É o homem do sexo masculino ou o homem considerado como o ser humano? Olha, podemos considerar uma situação como essa. Ou seja, definir uma interpretação. E nesse caso, então, por exemplo, considere que I é uma interpretação sobre o conjunto das pessoas. E nesse caso, Px é interpretado como verdadeiro se somente se X é uma pessoa que é mortal. Nessas condições, conforme essa interpretação, temos essa representação. Observe, portanto, que na lógica de predicados, para representar, precisamos falar mais. Não é aquele ato simples de dizer que uma certa sentença é representada por um símbolo proposicional e isso basta. Precisamos falar mais. Precisamos interpretar alguns símbolos de predicado ou de função, por exemplo, e falar sobre o domínio, sobre o universo do discurso. Veja mais um exemplo. Seja aí uma interpretação sobre o conjunto das pessoas. Tal que Px é verdadeiro se somente se X é mortal. E J, uma outra interpretação sobre o conjunto dos números naturais.
tal que Px é verdadeiro se somente se xj é maior ou igual a 0. Então, se consideramos essas duas sentenças, todo homem é mortal e todo número natural é maior ou igual a 0, conforme I e conforme J, as representações dessas duas sentenças coincidem. Ou seja, conforme I e conforme J, essas fórmulas representam essas sentenças. E, igualmente, conforme I e conforme J, as fórmulas são interpretadas como sendo verdadeiras. Conclusão. Na lógica de predicados, usamos interpretações para interpretar e traduzir sentenças. Precisamos falar mais para traduzir sentenças. Finalmente, observe o seguinte: por que a interpretação dessa fórmula é verdadeira conforme o J? Olha, basta desenvolver essa afirmação. E aqui temos um para todo, alguma coisa é verdadeiro. Aplicando a regra semântica, então isso equivale a dizer que para todo D dos naturais, quando esse x é interpretado como D, a interpretação do resto, que é o Px, é verdadeira. Isso equivale a dizer que para todo D nos números naturais, D é maior ou igual a 0. Isso porque esse P é interpretado como sendo maior ou igual a 0 e esse x é interpretado como sendo D. E como essa afirmação é verdadeira, concluímos que J, aplicado a essa fórmula, é igual a verdadeiro. Traduzir, representar na lógica de predicados demanda um maior esforço. Temos que prestar atenção em detalhes que antes, na lógica proposicional, não era necessário. Além disso, na lógica de predicados, dada uma sentença semântica, nem sempre a sua representação é única. Ou seja, para uma mesma sentença, podemos ter várias possibilidades de fórmulas que a representam. Veja o exemplo. Seja aí uma interpretação sobre N, um conjunto dos números naturais, tal que P de x é verdadeiro se somente se xi é maior ou igual a 0. E seja J uma outra interpretação, nesse caso sobre um outro domínio, conjuntos reais. E J de P é verdadeiro se somente se xj é um número natural. Ou seja, P caracteriza os números naturais. E Q de x é verdadeiro se somente se xj é maior ou igual a 0. Então, nessas condições, para essas interpretações, observamos o seguinte, que a sentença semântica todo número natural é maior ou igual a 0 possui essas duas representações. Uma conforme I e outra conforme J. Por quê? Olha, consideremos primeiro esse caso. Aqui o domínio é N. Então, representar essa sentença significa dizer que para todo número, e como estamos no domínio dos números naturais, dizer que para todo número que é natural, ele é maior ou igual a 0, porque P caracteriza números que são maiores ou iguais a 0. Então, para todo x, px é uma representação dessa sentença. Mas conforme J, a história é outra. Conforme J, temos para todo x, se px, então qx, ou seja, se px, ou seja, se x é um número natural, então x é maior ou igual a 0. Essa fórmula também representa essa ideia. Além disso, vamos considerar uma outra interpretação. Seja aí uma interpretação sobre o conjunto das pessoas, tal que P caracteriza aquela pessoa que é mortal. Vimos anteriormente que todo homem é mortal é representado por I1 como sendo essa fórmula. Por que estamos apresentando isso aqui em adição a isso que vimos anteriormente? Temos como objetivo essa conclusão.
Ou seja, dada uma sentença, essa aqui, podemos ter várias fórmulas que a representam. Para uma sentença, várias representações. Por outro lado, dado uma fórmula, essa, por exemplo, ela pode representar várias sentenças. Ou seja, uma sentença pode ter várias representações. A mesma representação pode representar várias sentenças semânticas. Para terminar a aula, considere um exemplo a mais. Suponha essa sentença: nenhuma aranha é um inseto. Olha, vamos representar essa sentença conforme I por essa forma. Não é falso que existe, ou seja, não existe um X tal que Q de X e P de X. Mas quem é Q e quem é P? Olha, precisávamos dizer mais sobre essa interpretação. Seja aí uma interpretação sobre o conjunto dos bichos. P caracteriza aquele bicho que é inseto. Q caracteriza aquele bicho que é aranha. Então, nesse caso, o que está escrito aqui é que não existe X, que é inseto e é aranha. Por outro lado, se queremos representar essa sentença, toda aranha não é inseto e todo inseto não é aranha. Olha, o resultado que temos vai ser esse. Para todo X, se X é aranha, então não é falso que é inseto. E se é inseto, então é falso que é aranha. Não é aranha. Para finalizar, observe o seguinte: P de X implica não QX, equivale pela lei da contraposição, aqui é um A implica B, isso equivale a não B implica não A. Então, essa implicação equivale à negação dessa, implicando na negação dessa. É não Q implica não P. Eliminando essas duas negações, essa implicação equivale a Q implica PX. Isso significa o seguinte, que essa implicação, na verdade, equivale a essa. Portanto, essa fórmula equivale a essa, uma outra representação. Dada essa sentença, temos duas representações. Temos mais algumas conclusões. Dada uma sentença, podemos ter várias fórmulas que a representam. E dada uma fórmula, essa fórmula pode representar várias sentenças semânticas. Está longe de haver uma correspondência, digamos, bionívoca 1 para 1. Tudo depende da interpretação, que faz, digamos, o meio de campo, que é o intermediário nessa representação e interpretação de sentenças em fórmulas da lógica de predicado.